Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, vamos falar sobre o tempo verbal pretérito perfeito composto em espanhol. Eu sou a professora Thaís. Bom, esse tempo se refere a um fato no passado, né? Como o próprio nome do tempo diz, pretérito, então é um fato do passado. Os marcadores temporais utilizados com esse tempo indicam períodos não acabados. Mesmo que sejam no passado, é um período que ainda não terminou, ou seja, tem alguma relação ainda com o presente, tá? Então, esses marcadores podem ser, por exemplo, hoy, que é hoje, né? Hoje, claro, é um marcador que tem a ver com o presente, mas a gente pode estar falando de um fato que aconteceu hoje, mas lá de manhã, na hora que você acordou, né? Então, esse fato pode já ter terminado, mas o dia ainda não terminou. Então, nesses casos que a gente usa esse tempo verbal, tá? Então, esta manhã, por exemplo, se o dia ainda não acabou, é de tarde, mas a gente quer falar de alguma coisa que aconteceu nesta manhã. É um marcador que ainda tem a ver com o nosso tempo presente. Ou esta semana, a semana ainda não acabou, mas hoje é sexta, a gente quer falar de uma coisa que aconteceu segunda. A gente pode usar esse tempo. Este ano, mesmo que estiver no final do ano, a gente pode falar de uma coisa que aconteceu no início do ano, utilizando também esse tempo. Este siglo, esse é bastante abrangente, né? Este século. Então, a gente pode falar de uma coisa que aconteceu anos atrás, mas neste mesmo século, utilizando esse tempo. E também o hasta ahora. Esse é bastante usado com esse tempo, que é o até agora. Até agora, as coisas aconteceram assim, né? Então, também é um marcador que se relaciona ao tempo presente, mas se relaciona também ao passado. Bom, como o próprio nome diz, é um tempo composto. Então, ele tem um verbo auxiliar, que no caso é o verbo haber, e tem o verbo principal, que vai estar no particípio, tá? Então, a gente precisa saber como se conjuga esse verbo auxiliar, que é o verbo haber. O verbo haber se conjuga yo, tu, as, ele, ella e usted. A, nosotros ou nosotras. Hemos, vosotros ou vosotras. Habéis, ellos, ellas e ustedes han, tá? Então, esse verbo vai estar auxiliando todos os verbos que vocês forem colocar no particípio. Vai estar sempre antes o verbo haber. E o verbo principal, que vai se relacionar à ação que você realmente quer comunicar, vai estar no particípio. Como que se forma esse particípio? Verbos terminados em ar, o particípio termina em ado. Verbos terminados em er ou ir, o particípio termina em ido. Então, como exemplos, andar fica andado, comer fica comido, salir fica salido, ok? Então, alguns exemplos de frases. Esta mañana he comido manzana en el desayuno. Então, esta manhã, esse marcador ainda tem a ver com o tempo presente, mas está se referindo a algo que aconteceu no passado. He comido, aqui está o verbo auxiliar, o verbo haber. O comido é o verbo principal no particípio. Manzana, que é maçã, en el desayuno, no café da manhã. Desayuno é o de jejum, ou como a gente fala normalmente, café da manhã. En las vacaciones pasadas, ellas han andado 15 quilômetros. Então, nas férias passadas, elas andaram 15 quilômetros. Han andado. O verbo han, que é o verbo haber, né? O verbo auxiliar, e o andado é o verbo principal no particípio. Hemos salido del trabajo muy tarde esta semana. Então, o marcador se refere a algo que ainda não acabou totalmente, mas a ação é passada, né? Hemos salido. O verbo auxiliar é o verbo haber e o salido é o verbo principal no particípio. Has ido al cine muchas veces este mes. Novamente, o marcador se relaciona ao tempo presente, mas a ação
é passada, né? Has ido. O verbo auxiliar haber e o verbo principal no particípio. Cine é o cinema, tá? Então, a gente também tem particípios irregulares, né? Aquela forma de montar o particípio é a forma regular. Mas a gente tem particípios irregulares que eu vou mostrar para vocês. O particípio do abrir fica abierto. Do decir, que é dizer, fica dicho. Do escrever fica escrito, que é escrever, né? Inscrever fica inscrito. Poner, que é pôr, fica puesto. Romper, que é quebrar, né? Ou romper, fica roto. Ver, visto. Cobrir, cubierto. Dissolver, disuelto. Hacer, que é fazer, hecho. Morir, muerto. Podrir ou pudrir, que é apodrecer, fica podrido. Satisfacer, satisfecho. Volver, que é voltar, vuelto. Então, esses particípios são irregulares e quando você quiser conjugar o verbo, você vai usar o verbo auxiliar, né? E esse verbo no particípio, ok? Exemplos. Hoy he escrito muchas páginas de mi trabajo. Me has dicho que tienes que estudiar. Ella me ha visto esta mañana en la playa. Hemos hecho muchas cosas hoy. Então, em todas essas frases, nós temos o verbo auxiliar, né? O verbo haber e o verbo principal que está no particípio, mas esse particípio é irregular, tá? Então, verbo auxiliar, haber, verbo principal no particípio, no caso, particípio irregular, conforme a tabela que nós já vimos. Esta tabela mostra o contraste entre pretéritos. Então, a diferença do pretérito imperfeito, do pretérito indefinido e do pretérito perfeito composto, tá? Então, eles têm algumas diferenças que vocês vão perceber agora. O pretérito imperfeito não informa o tempo final da ação, tá? Então, é uma ação que se repetiu no passado, mas a gente não precisa dizer exatamente quando que ela acabou, tá? Como exemplo, quando éramos niños, vivíamos aí. Então, quando éramos crianças, vivíamos ali, mas a gente não sabe quando que isso parou de acontecer. Já o pretérito indefinido e o perfeito composto informa sim quando que a ação terminou. He comprado libros en la feria, el año pasado fui a su casa. Então, essa ação teve um fim bem específico, né? Essa ação aconteceu no passado e é um passado pontual, não é um passado repetido. Ela terminou ali e ponto. O pretérito imperfeito expressa ações repetidas no passado, né? Como já falamos. Me levantava temprano todos os dias. Então, levantava cedo, temprano significa cedo, todos os dias, né? Então, uma ação que repetia. O pretérito indefinido e o perfeito composto expressam um tempo específico. Então, não necessariamente aquela ação se repetiu. A ação é pontual. Esta semana no hemos ido a la playa. Ayer trabajé hasta tarde. Então, ayer significa ontem, né? Ontem trabalhei até tarde é uma ação pontual e não uma ação repetida. O pretérito imperfeito expressa ações simultâneas, né? Pode expressar ações simultâneas que aconteciam ao mesmo tempo. Mientras comia, leía el periódico. Então, enquanto comia, lia o jornal. Periódico significa jornal, tá? E também faz ou pode fazer descrições no passado. Minha abuela era muito carinhosa. Minha avó era muito carinhosa. E pode ser usada como cortesia. Isso, inclusive, é bem comum no português também. Queria um paraguas, né? Você vai numa loja e você fala, eu queria um guarda-chuva, né? Você fala para o atendente, para o vendedor. Queria um guarda-chuva. É uma maneira de cortesia de falar, né? Uma maneira educada de falar. Em vez de falar, me dá um guarda-chuva, eu quero um guarda-chuva, né? Que é uma maneira mais direta e pode parecer um pouco mal educada. A gente usa como cortesia.
também em espanhol, né? Queria um paraguas. Já o pretérito indefinido ou pretérito perfeito composto podem apresentar um encadeamento de ações, ou seja, ações que aconteceram uma depois da outra. Por exemplo, ha comprado el periódico, lo ha leído e depois ha ido al trabajo. 3 ações que aconteceram em sequência. Comprou o jornal, leu e depois foi para o trabalho. Quando decidi todo, fui ao aeroporto e comprei el pasaje. Então, quando decidi tudo, fui ao aeroporto e comprei a passagem. Ações que acontecem uma após a outra. Bom, e aí vocês podem perguntar, qual é a diferença então entre esses dois tempos, o indefinido e o perfeito composto? Na verdade, na prática, no uso, muitas vezes eles são usados de uma maneira igual, né, para as mesmas situações. Mas, né, para a gente ser teórico, existem sim algumas diferenças, né? O pretérito indefinido, como a gente já viu, ele tem marcadores temporais relacionados ao passado. Então, por exemplo, ayer, né, ontem. El año pasado, como está aqui está ayer. Então, são marcadores temporais de tempos que já terminaram. Ontem e o ano passado já terminaram, né? E o pretérito perfeito composto tem marcadores temporais relacionados de alguma forma ao tempo presente. Isso significa que a ação ainda está acontecendo? Não, a ação já acabou. Mas os marcadores temporais podem ter a ver com o tempo presente, né? Por exemplo, esta semana. A semana pode ainda não ter acabado, né? Esta semana, a semana ainda não acabou. Mas a ação, né? No hemos ido a la playa, a ação de ir à praia já terminou. Então, essas são as diferenças entre os pretéritos, né? Com essa tabela, isso fica bastante organizado. Bom, obrigada e até a próxima aula.